Bom, essa noite nós vamos ter aqui um estudo falando sobre uma das histórias, com toda certeza, das mais lindas que nós encontramos nos Evangelhos e principalmente relatando a história de Cristo. E essa história é tão linda, é tão maravilhosa, a história dessa mulher relatada no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 2, que não é o texto que nós vamos ver, que num texto não paralelo, mas que relata sobre a mesma mulher, diz que essa mulher alcançou uma experiência tão íntima e tão profunda com Cristo, que a história dela seria contada em todos os lugares do mundo. Então imagina os irmãos que mais de 2000 anos depois da vinda de Cristo a esse mundo, do seu ministério e desse acontecimento que ele teve com essa mulher, então nós estamos aqui olhando para a sua história e aprendendo certamente com o seu exemplo e com a sua experiência. Então nessa noite, na verdade, eu gostaria de fazer um pouco diferente com os irmãos, e eu gostaria de olhar para a história dessa mulher chamada Maria de Betânia, não usando o texto de João capítulo 11 versículo 2, mas usando 3 referências e passagens que contam ou que destacam alguma história ou alguma lição da vida dessa mulher chamada Maria. E a primeira delas se encontra em Lucas capítulo 10. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 10. E nós vamos ver aqui do versículo 38 até o verso de número 42. Lucas capítulo 10, a partir do verso 38 até o verso de número 42. Diz assim a palavra do Senhor: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A primeira pergunta que nós precisamos fazer é responder a pergunta de quem era essa mulher chamada Maria. A Bíblia vai nos dizer que essa mulher, ela se chamava Maria, naturalmente, como já falamos. Ela era da cidade de Betânia. Ela tinha por irmã chamada Marta, e era irmã também de Lázaro. Essa mulher, ela se destaca pela sua humildade, era uma mulher cheia de energia e ousadia, e nesse texto, ou nos textos que nós veremos, ela nos dá um profundo exemplo de devoção e amor a Jesus. E o primeiro motivo que faz essa mulher se tornar um destaque ou alguém que tem uma lição para nos ensinar é o que nós encontramos no texto de Lucas, capítulo 10, o texto que nós lemos. Então Jesus Cristo, todas as vezes que ele ia para a cidade de Jerusalém, ele passava pela cidade de Betânia. Betânia ficava a uma distância não muito longe de Jerusalém, mas era necessário que Jesus parasse por ali para descansar, para fazer tomar uma alimentação, enfim, para que ele prosseguisse a sua viagem. E numa dessas vezes, então Jesus ele estava passando pela cidade de Betânia. Ele entra então na casa de um dos 3, de Marta, de Maria ou de Lázaro. E quando ele chega nessa casa, ele então começa a ensinar a sua palavra como era de praxe. E todas as vezes que esses irmãos recebiam a presença de Jesus, eles sempre ficavam então pensando a melhor maneira de receber a Cristo. E diz o texto que Marta, a irmã de Maria, ao receber o Senhor Jesus Cristo naquela ocasião, então ela começou a
Primeiramente, porque era uma honra receber Jesus e os seus discípulos. Em segundo lugar, porque essa não era uma ocasião que se repetia frequentemente, e se nós considerarmos o contexto, Cristo, de uma certa maneira, já estava próximo da sua morte. E o que nos chama a atenção nesse texto é que quando Cristo ele começou a ensinar a sua palavra, enquanto Marta ela estava organizando a recepção, talvez fazendo a comida, talvez preparando os ambientes, talvez recepcionando os convidados, talvez fazendo tudo isso ao mesmo tempo, e nos chama a atenção que Marta ela ficou incomodada por Maria estar simplesmente sentada aos pés de Cristo, ouvindo os seus ensinamentos. E aí, quando chegamos então no versículo de número 40, diz o versículo que ela ficou agitada de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços, e até o ponto que ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã veja eu trabalhando tanto e ela simplesmente não faz nada? Então Jesus Cristo, com toda a sua sabedoria, com todo o seu entendimento e compreensão da vida, diz o versículo de número 41, que na verdade Marta, ela cometia o mesmo pecado que a maior parte de nós cometemos. Estamos inquietos com muitas coisas, estamos preocupados com coisas demais, que além de estarem fora do nosso alcance de controle, elas não contribuirão para o nosso bem-estar e desenvolvimento espiritual. Se os irmãos observarem no versículo 42, ele ainda faz uma afirmação interessante. Ele diz assim, que pouco é necessário ou uma coisa só. E certamente, o que Jesus está se referindo aqui no versículo 42, não é a recepção, não é a maneira como a nossa casa está organizada ou não é a maneira ou o que as pessoas pensarão de nós. E quando chegamos no final do versículo 42, ele diz que Maria escolheu a boa parte. Então aqui nós temos a primeira virtude dessa mulher que entrou para a história como uma seguidora fiel e piedosa do Senhor Jesus Cristo. E a primeira lição que nós aprendemos olhando para essa história, que nós precisamos muito mais de Marias do que de Martas. Os irmãos já perceberam e já observaram que no mundo que nós vivemos, inclusive dentro da própria igreja, nós temos uma demanda e uma preocupação muito grande por coisas que são totalmente secundárias. Os irmãos já perceberam como as igrejas, e isso inclui de uma certa maneira nós também, nós estamos no empenho de sempre criar um ambiente mais favorável, criar uma circunstância melhor, numa tentativa de fazer as pessoas se sentirem bem e se sentirem melhor, quando na verdade uma única coisa é necessária. E como Jesus diz no versículo 42 que uma coisa só era necessária, ele estava se referindo exatamente ao que Maria estava fazendo. E o que ela estava fazendo? Ela estava se alimentando da palavra de Deus. E o finalzinho ainda do versículo 42, qual é a afirmação que Jesus faz? E isso não me será tirado. Portanto, a pergunta que nós devemos nos fazer nesta noite é a seguinte: o que nós podemos aprender com essa mulher? O que nós podemos aprender com a postura de Maria, que dentre tantas outras coisas que era necessário serem feitas, humanamente falando, ela atentou para a mais importante de todas? Sempre nas minhas orações, uma das coisas que eu sempre peço nas minhas orações é para que Deus abra os meus olhos, para que eu perceba o que realmente é importante, para que eu tenha a sensibilidade espiritual de não me perder nas minhas preocupações relevantes, naqueles trabalhos que não são tão importantes quanto realmente nos alimentarmos da palavra da vida que vem dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Então a primeira virtude que nós aprendemos é que essa mulher escolheu a boa parte. E quando nós olhamos para um lar
onde as mulheres são piedosas, escolhem a boa parte ou a melhor parte, elas têm um poder de influenciar o seu marido, os seus filhos e todo o ambiente de uma maneira geral. Portanto, mulheres, irmãs, mães e esposas, que sejam dispostas a escolherem a melhor parte. O segundo texto que eu quero ler com os irmãos é em João capítulo 12. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 8. E só para os irmãos entenderem, quando a mocidade escolheu o texto de João capítulo 11, versículo 2, na verdade esse texto ele é uma referência ao capítulo 12. Então, o capítulo 12, na verdade, ele tem a história mais completa, porque no capítulo 11, no versículo 2, apenas refere-se a Maria como alguém que estava ali aos pés do Senhor Jesus Cristo, ungindo os seus pés. Mas quando você lê o capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8, você encontra os elementos que compõem o contexto e a história, por assim dizer. E diz assim a palavra do Senhor, o capítulo 12, do verso 1 ao verso 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Uma das coisas mais interessantes que nós observamos nessa segunda passagem, que Jesus Cristo ele estava próximo da sua morte. Tanto é que o versículo 12, o versículo 1 do capítulo 12, diz que faltavam 6 dias para a Páscoa, quando Jesus estava subindo para Jerusalém, onde ele celebraria a Santa Ceia e fatalmente morreria, como estava determinado. E o que chama atenção nesse contexto é que no capítulo 11, se os irmãos observarem, ele relata um milagre poderoso. Alguém sabe que milagre foi esse? A ressurreição de Lázaro. Nesse capítulo 11 que você leu, fala sobre a ressurreição de Isso, Lázaro. exatamente. Só que aí o que destaca no 2 é que fala que Maria era irmã, aí explica quem era ela. Exatamente. Cuja mulher, então assim, não fala assim só Maria. Sim. Ele repete de novo, né? Exatamente. Cuja mulher enxugou os pés de Jesus também. Isso, exatamente. Só que é interessante a gente ler o capítulo 12, porque na verdade ele expõe mais informações do que anteriormente. Mas lembre-se, Jesus ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro, e até a gente ouviu na pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes que os judeus acreditavam que quando uma pessoa morria, até o 3º dia, se um homem muito piedoso orasse, poderia acontecer desse homem ser ressuscitado. Mas no 4º dia era impossível. Então Jesus chegou lá no 4º dia, quando Lázaro já estava morto, em estado avançado de decomposição, numa situação totalmente irreversível aos olhos humanos, e ele ressuscita aquele homem da própria morte, mostrando que o seu poder, mostrando que ele era o Deus entre os homens e que o seu poder não se limitava, não era limitado por nada. Depois que Cristo ressuscitou Lázaro, passando pela cidade de Betânia, ele chegou mais uma vez na casa daqueles irmãos, e diz o versículo de número 2, que eles deram uma ceia. Mais uma vez Marta servia,
sendo Lázaro um dos que estavam à mesa, e de uma maneira totalmente surpreendente, diz o versículo 3 que Maria, ela tomou uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, e ela fez o que? Ungiu os pés de Jesus. Para a nossa cultura, a unção ou ungir alguém não tem um significado muito claro, porque nós não temos o hábito, por exemplo, de como fazem as igrejas neopentecostais, de ficar aqui vendendo óleo, passando na cabeça das pessoas. Nós não temos esses hábitos, mas naquela cultura, esse era um hábito comum. E nesse caso específico, quando essa mulher, Maria, ela ungiu os pés de Jesus com esse nardo, ou com esse azeite, ou com esse óleo muito precioso, na verdade ela estava adorando e demonstrando a sua devoção em relação ao Senhor Jesus Cristo. Esse gesto ele tinha um profundo significado, inclusive preparatório para a morte de Cristo, que aconteceria dali a alguns dias. E é interessante a gente observar que depois que Jesus ressuscitou Lázaro, então os judeus queriam matá-lo a todo preço, e num contexto tão difícil, essa mulher simplesmente vai lá e ela demonstra toda a sua hospitalidade, todo o seu cuidado, todo o seu amor, ungindo o Senhor Jesus Cristo. Qual é a lição que nós aprendemos nessa passagem? Essa mulher, diferente dos judeus, diferente até mesmo de Marta e de muitos outros que estavam naquele contexto, ela estava adorando o Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. Sabe por quê? Porque ela sabia quem era Jesus. Ela demonstra uma compreensão que nem mesmo aqueles que viram Cristo ressuscitando Lázaro perceberam. É uma das outras coisas que eu sempre peço nas minhas orações, para que Ele abra os meus olhos, para que eu saiba exatamente quem é o Senhor Jesus Cristo. E quando diz o texto que ela ungiu os pés de Jesus com esse perfume de nardo puro, isso significa que ela ungiu a Cristo com um valor equivalente ao salário de um trabalhador de um ano inteiro. Imagina você com um trabalhador normal, no contexto atual, ele ganha mais ou menos entre 40 e 60 mil reais num ano. Um trabalhador normal, de médio para bom, vamos dizer assim. Essa mulher, ela pegou um óleo que tinha um valor equivalente a isso, e ela simplesmente ungiu os pés de Cristo e enxugou com os seus, mas alguém reprovou. E quem foi? Judas, porque era um ladrão que só pensava em cifras. Enquanto Judas repreendeu essa atitude, porque pensava apenas no dinheiro, e diz no versículo de número 9 que ele não pensava nos pobres, mas era um ladrão. No versículo 7 Jesus diz: deixa essa mulher, e que ela guarde isso para o dia que me embalsamarem. Por isso que o exemplo dessa mulher é um exemplo muito interessante de alguém que reconheceu quem Cristo era e estava o adorando sem se prender às questões financeiras, ao que as pessoas pensariam, porque não soou com muita normalidade, mas era um coração totalmente devotado ao Senhor. Portanto, irmãs, da mesma maneira que nós precisamos de mulheres que sejam mais parecidas do que Maria, mais parecidas com Maria do que com Marta, porque escolheram e escolhem a boa parte, nós precisamos também de mulheres cuja piedade as leve a serem as verdadeiras adoradoras do Senhor. Uma das coisas maravilhosas que nós podemos testemunhar sobre as mulheres, não somente dentro da igreja conservadora, mas da IPV e de tantas e tantas outras igrejas, que a força motriz das igrejas está nas mulheres. Por algum motivo, quem sustenta os trabalhos efetivamente, no sentido de estarem atentas e de estarem preocupadas e de estarem de uma certa maneira conduzindo, são mais as mulheres do que os homens, porque uma das crises que nós vivemos no mundo moderno é uma crise de liderança. Basta olhar para as sociedades internas de todas as igrejas.
os irmãos perceberão que sempre a sociedade feminina é uma sociedade vívida e atuante. E que Deus abençoe para que tenhamos cada vez mais mulheres que adorem o Senhor. E a última passagem que nós leremos, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 26, e nós leremos do versículo 6 ao versículo 13. Na primeira passagem, Maria de Betânia, ela ficou aos pés do Senhor Jesus Cristo, ouvindo seus ensinamentos. Na segunda passagem, essa mulher ficou mais uma vez aos pés do Senhor Jesus Cristo, mas agora ungindo os seus pés e os secando com os seus cabelos. E a terceira passagem vai contar então a terceira vez que essa mulher ungiu a Jesus, mas agora ela ungiu a sua cabeça. E só para os irmãos entenderem, o texto aqui não fala o nome dela, mas é a mesma Maria. Pela informação que nós temos dos contextos e pela opinião de boa parte dos estudiosos, embora não tenha o nome de Maria, mas é sobre ela que o texto está falando. E no capítulo 26, a partir do versículo de número 6, diz então assim a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 6. Ora, estando Jesus em Betânia, veja que ele estava em Betânia e a Maria era de Betânia, em casa de Simão, o leproso, agora na casa de uma outra pessoa, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela pratica boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Na primeira parte dessa mensagem eu disse que a história dessa mulher, ela seria contada em todos os lugares, não é isso? E o versículo de número 13, ele diz exatamente isso. Então veja, na mesma semana que antecedeu a morte de Cristo, mais uma vez ela sai de onde ela estava, vai até onde ele estava, só que agora ele estava na casa de um leproso que foi curado e se converteu. E quando ela chegou na casa desse homem, sabendo que ele estava ali pregando, diz o texto, diz a palavra de Deus, que essa mulher aproximou-se do Senhor Jesus Cristo com um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo e derramou sobre a cabeça. Então veja, ela já tinha feito uma vez. E diz o texto então que ela pela segunda, imagina aquela mulher com um vaso, eu não sei, talvez um vaso desse tamanho, cheio de óleo precioso, que valia uma fortuna para o contexto da época, e ela simplesmente, enquanto o Senhor Jesus Cristo estava ali sentado, talvez pregando ou em pé, e ela derrama sobre a cabeça dele numa atitude profunda de amor, adoração e reconhecimento de quem Cristo era. E antes do Éder falar, qual foi a atitude dos discípulos? No versículo de número 8, a mesma de Judas. Indignaram-se e disseram: para que esse desperdício? Pode falar, Éder. Esse alabastro, segundo o Rodrigo Silva, era uma pedra, que hoje a gente imaginaria que seria um cristal. Isso. Então eles pegavam uma pedra e cavucavam nela para se fazer isso. Isso. Então até a própria embalagem já era uma coisa mais artesanalmente elevada e sofisticada. Exatamente. E ele também explica que provavelmente esse perfume era o dote para o casamento dela, que se levava uma vida inteira guardando isso.
E se a gente partir desse pressuposto, a gente vai concluir o quê? Jeffer, vai concluir que eu falei, fazendo favor? Põe a outra bateria. Se a gente partir desse pressuposto, a gente vai concluir o quê? Ela pegou uma coisa que valia muito, particularmente para ela, e devotou, e dedicou, e consagrou ao Senhor. Portanto, irmãos, o que nós aprendemos com essa história, que além dessa mulher escolher a boa parte, além dessa mulher ungir os pés do Senhor Jesus Cristo, além dessa mulher ungir a cabeça de Jesus Cristo, olha, tudo que ela fez foi movido e movida por um reconhecimento de quem o Senhor Jesus Cristo era. A maior preocupação que eu tenho como pastor é de estar todas as semanas falando sobre o Evangelho, falando sobre a Bíblia, inclusive quando faço as devocionais na minha casa, com a minha família. A minha preocupação do meu coração é sempre essa: será que nós sabemos quem Jesus Cristo é? Será que se nós estivéssemos lá, nós seríamos como Marta e os discípulos, uma que estava preocupada com 1 milhão de outras coisas, e os discípulos que viram um gesto de adoração como desperdício, ou seríamos como Maria? Imagina, os olhos daquela mulher eram muito mais desenvolvidos espiritualmente do que qualquer outra pessoa. E a impressão que eu tenho é que quando aquela mulher ouvia a notícia de que Cristo estava passando por algum lugar, então ela ia até ele e oferecia a ele alguma coisa. E quando ela foi mais uma vez repreendida, diz o versículo de número 11, mais uma vez a mesma resposta: os pobres vocês sempre terão, mas isso que ela fez, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. E por esse motivo, onde for pregado o meu Evangelho, a história dessa mulher também será pregada. Então que Deus abençoe grandemente o nosso coração, a nossa vida, para que nós tenhamos a maior de todas as virtudes que nós encontramos em Maria, que é o fato dela reconhecer Jesus como seu Salvador. E é importante nós dizermos também, enfatizarmos, que toda a ênfase da história não recai sobre ela, mas sobre o que Cristo fez através dela. E o nosso desejo, a nossa oração, que Deus abençoe as mulheres da nossa igreja, as mulheres da nossa denominação, as mulheres do nosso país, as mulheres de uma maneira geral, para que elas não celebrem, para que nós não celebremos o Dia da Mulher, como é feito convencionalmente no mundo moderno. Mensagem de Facebook, mensagem de WhatsApp, não sou contra, mas não é essa a homenagem que nós devemos fazer. Mas a verdadeira homenagem é quando nós agradecemos a Deus pelas mulheres sábias e piedosas que Ele mesmo colocou na nossa vida. E toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor pela vida das mulheres que o Senhor colocou nas nossas vidas. Nesse momento eu gostaria de chamar as irmãs, todas as irmãs,